Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e eu estou aqui com o meu sócio, Laurence Mello, o gestor responsável pela estratégia de crédito, para fazer o nosso podcast mensal referente a março de 2020. Laurence, acho que a gente pode definir assim, né? Foi o mês de maior volatilidade da história moderna dos mercados. E no mercado de crédito privado no Brasil, o que a gente acabou vendo foi até um highlight para esse movimento todo de volatilidade e disfuncionalidade do mercado e abertura de spreads para níveis que a gente não imaginava, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Verdade, foi um mês assim, atípico num ponto que eu gosto de usar de referência. A maior crise que a gente teve nos últimos momentos de 2008 foi extremamente nesse mercado de crédito privado diferente, mais atípico, mais volátil, que foi realmente uma coisa assim extraordinária. Chegou num ponto que chamou a atenção da autoridade monetária, porque mexeu na parte da política monetária, e assim, vamos falar das coisas boas também, né? A resposta de uma autoridade monetária e do governo foi muito rápida e muito técnica e correta, uma velocidade que a gente nunca viu, inclusive também da parte política, medindo as aprovações que eram necessárias para referendar essas medidas técnicas, uma velocidade que, para termos de Brasil, você tem a consequência jurídica de tudo, muito bem amparada, muito bem feita, então isso daí gerou muita expectativa, foi bem interessante. E é uma coisa para contrastar, né? O que a gente viu até um comportamento do investidor, talvez por uma falta de experiência nessa classe de ativo, o mesmo investidor que está no crédito privado, que são as empresas que a gente investe aqui no nosso fundo, Lute, Altro, teve um comportamento um pouco mais de pressa, pânico, afoito, vamos dizer assim, enquanto no mercado de ações ele foi extremamente racional e fez o que deveria fazer. E, às vezes, para os mesmos tipos de empresa que estavam nas duas. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aí que eu acho que o investidor, conforme a gente foi conseguindo se comunicar, falar com o investidor, ele foi entendendo e hoje em dia a gente está tendo uma resposta na ponta bem interessante aí do investidor com uma compreensão bem maior. Eu acho que num primeiro momento a gente acabou vendo oscilações em títulos de alta qualidade, né, das melhores empresas do Brasil. A gente acabou vendo oscilações em crédito que pareciam realmente oscilações em bolsa, quedas de 10%, 12%, e uma sensação ruim, né? Você estava falando um pouco das autoridades monetárias, é bacana o nosso espectador ter essa visão. No momento que você permite que empresas de altíssima qualidade comecem a ver seus títulos negociando no mercado secundário, a CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5, você acaba criando limitações também para que o afrouxamento monetário, liberação de compulsório, tudo que foi feito pelo Banco Central tenha efeito na economia, porque você acaba contaminando a curva toda de spread do setor corporativo e mesmo bancário, né? A gente acabou vendo letras financeiras também de bancos de primeira linha pagando taxas muito mais altas do que o que os bancos ofereciam em CDB, né? E isso acaba impedindo com que ações do Banco Central tenham o efeito esperado, né? Sim, né? E acho que não é uma obrigação do nosso investidor conhecer todos esses detalhes, por isso que ele chama a gente e coloca o dinheiro com a gente para fazer esse investimento, mas numa analogia, quando a gente pega uma cordinha, até um efeito ali de um chicote, que você faz um movimento pequeno e lá na ponta ele tem um movimento muito grande, isso que acontece no caso do crédito à grande empresa. Pessoal, a grande empresa ela tem muitas vezes um risco de crédito igual ou superior ao do Brasil quando você vê uma agência de rate fazendo. Então, você está dizendo que aquela empresa, para honrar a dívida dela, ela tem a mesma capacidade que o país teria, não vamos entrar em todas as partes técnicas disso, e que isso pressupõe que ela tem que também tomar dinheiro barato a quase o mesmo preço que o governo. Na hora que você está falando que você pegou esse chicote que vibrava um pouquinho e aumentou a vibração,
Você está dizendo que para média e pequena empresa, isso daí virou 100% de juros. Não faz sentido. Então, isso tem um efeito nefasto na economia e que é isso que a autoridade monetária está tratando. O Banco Central está injetando quase 1,2 trilhões de reais na economia em termos de política monetária, do que estava debaixo do guarda-chuva dele, e fez uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que para ele ter um modelo, precisava dessa parte legal para trabalhar igual os outros bancos centrais no mundo, o Fed, os bancos europeus, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, para que você vá no mercado e tenha instrumentos adicionais além dos juros e câmbio para trabalhar e fazer a política monetária funcionar e o país rodar redondo. O importante era o crédito e o dinheiro permear no sistema de uma maneira muito fluida e tranquila. Até para quem quer uma história anedótica, né, que eu acho que tem uma referência muito forte, a Eletrobras, né, que é uma empresa estatal, então o risco é governo federal, e viu seus bondes no exterior chegando a pagar algo próximo a dólar mais 10. Na hora que você vai comprar um título que o risco último é governo brasileiro a dólar mais 10, você acaba vendo que aí a política monetária acaba tendo pouco efeito. Eu acho que até em função disso, né, Laurence, a gente já viu no final de março, começo de abril, uma volta a uma funcionalidade maior. Os preços ainda não tinham reagido tanto, mas começamos a ver mais liquidez em títulos de mercado. E também acho que num primeiro momento, a crise pegou todo mundo tão de surpresa que houve uma reação muito forte de alguns investidores de querer caixa e de não perceber que, ao fazer esse movimento, estavam destruindo o valor de suas próprias carteiras. Mas acaba que também você sacode um pouco o passivo e o cara que fica é um cara que tem uma visão mais de longo prazo, que percebeu que, nesse momento, tanto em bolsa quanto em outros ativos, inclusive o crédito privado de alta qualidade, aquelas empresas muito boas vão passar por essa crise. Acho que a gente tem uma visão comum disso, né? Essa é uma crise que vai ter uma resposta muito heterogênea, né? Empresas mais fortes, mais capitalizadas vão passar muito bem, porém, uma parada súbita da economia como essa, fazendo o PIB brasileiro cair até 5% esse ano, que hoje é a nossa previsão, vai ter consequências muito sérias para empresas mais frágeis, né? Exatamente, Walter. E o legal é que a gente colocou tudo isso no papel, né? Está lá no site da Quest, a gente fez uma carta explicando tudo o que aconteceu, etapa por etapa. Ela é de simples leitura, mas ela requer seus 10, 15 minutos para ler. Nossos fundos aqui, né, não é só um, são alguns, são compostos majoritariamente de debêntures. Então, a variação da cota foi um limpo que aconteceu com o mercado de debêntures, um primeiro momento muito forte, com retroalimentações tem uma oscilação na cota, você tem um investidor que foi mais afoito e sacou, deixou dinheiro na mesa, muitas vezes ele saca de um fundo que é composto por empresas que é o filé do filé, sai disso daqui e vai colocar o dinheiro num CDB de um banco, ou deixar parado no conta corrente do mesmo banco que está correndo o risco das mesmas empresas que a gente, só que até com um escopo de empresas piores qualidade também dentro do guarda-chuva dele, e o investidor tem aquela falsa sensação que o investimento dele está constante e tem a mesma segurança de crédito. Não é o que aconteceu. Esse material a gente produziu e deixou lá. E, em segundo momento, a gente fez um material, esse não está no site da Quest, está para a nossa base, então quem for da base provavelmente já deve ter recebido, ou quem não é da nossa base, por favor, entre em contato com a nossa área comercial para pedir esse material e se informar um pouco mais. E com isso daí você consegue enxergar uma série de informações que vão dar para ele toda a substância, como é que vai ser a volta, eu perdi meu dinheiro ou não perdi meu dinheiro, é uma marcação a mercado, eu tenho chance de ter um retorno no meu investimento. Tem chance de ter o retorno no investimento. Como é que você vê o risco de crédito? A gente vê um risco bem baixo aqui para as empresas que a gente está atuando. Isso daqui está tudo no papel que a gente consegue, não tem o tempo, o espaço não permite, mas a gente consegue explicar para o investidor de maneira clara. Então, pessoal, rapidamente aqui, a gente tem um farto material divulgado no LinkedIn, é só entrar no LinkedIn da AsiaQuest, tem vídeo que eu e o Laurence fizemos,
tem lives da gente falando sobre essa dinâmica, tem material também no Instagram. No nosso site você vai achar a carta mensal e uma carta específica sobre crédito que a gente fez em função de ter tido um mês muito diferente e inesperado. Achávamos que precisavam passar um material mais detalhado para dar tranquilidade para o investidor. E nós temos também uma apresentação PowerPoint sobre crédito, com detalhes da nossa carteira, com a taxa de carrego dos fundos, que eu acho que vai dar muita visibilidade. Quem quiser receber esse material, por favor, entre em contato com a nossa área comercial. Falando nisso, Lawrence, esse é um ponto que às vezes a gente fala, mas o interlocutor não pega completamente o que isso quer dizer. Hoje, a gente olha para o Azequest Lute, para dar um exemplo, que é o nosso fundo com liquidez diária e com risco de risco mais baixo, fundo mais conservador, com maior percentual de caixa e que só trabalha com empresas, além de high grade, AAA e AA, e de setores muito fortes de geração de caixa, que vão passar bem por essa crise. Esse é um fundo que a gente projetou para dar 103 do CDI. Acabamos conseguindo, ao longo do tempo, dos primeiros 4 anos do fundo, entregando 107, 108, por virtude de boa gestão. O que quer dizer hoje esse fundo ter um carrego acima de 150% do CDI, que é o que a gente tem dito para os nossos investidores? Isso quer dizer exatamente o quê? Tem muito dinheiro na mesa para ganhar nesse fundo, principalmente com o risco de crédito que ele corre. E você tem uma certeza que esse resultado, diferente de bolsa, que você não consegue prever muito bem uma data de volta, ele tem data de volta, que é conforme as empresas, os títulos forem vencendo, vão sendo pagos. Enquanto isso, você vai tendo uma contabilidade da sua cota rodando numa velocidade infinitamente maior. Você tem um caminho, e a gente mostra nesse material, que no tempo mais longo que teria para recuperar esse investimento é o tempo de duration do fundo, que é mais ou menos em torno de 2 anos e meio. Se você tivesse um evento instantâneo, onde você devolvesse todos os spreads que estão marcados para a data do dia 28 de fevereiro, que a gente usou como data de corte, você teria o ganho aqui máximo que você tem possibilidade de ter. A gente mostra que é uma coisa no meio do caminho, até em torno da primeira metade desse caminho, que é o nosso entendimento. Eu acho que é isso que a gente tenta demonstrar no material de uma forma bem clara. Pessoal, para dar aqui uma visão bem prática disso, a gente acha que tem oportunidades na Bolsa. Tem empresas que estão muito baratas. Vou dar alguns exemplos de empresas nas nossas carteiras que nós achamos que estão muito descontadas. Banco do Brasil, Magazine Luiza, JBS, alguns outros temas que nós temos. A gente acha que entrar na Bolsa agora não necessariamente é um bom negócio, porque empresas que estão fortes, capitalizadas, que têm um market share bacana, vão sair bem dessa crise. E aí sim, você tem a oportunidade de investir agora. Porém, tem outras empresas que vão ter muito mais dificuldade no futuro de se financiar, de conseguir competir com aquelas empresas que são incumbentes. E a gente acha que a Bolsa talvez seja o caminho onde você vai ter maiores retornos ao longo do tempo. Mas o que o Lawrence estava dizendo aqui agora há pouco? Eu só não consigo te dizer o quanto vai subir e em quanto tempo. Ninguém tem esse parâmetro. Em crédito, talvez não, certamente o upside em crédito é menor do que nessas melhores empresas da Bolsa. Mas aquelas empresas que a gente acha que são muito fortes, capitalizadas, geradoras de caixa, elas têm um título com uma data definida, onde ela tem que te pagar a dívida mais juros. Então, o cara que hoje está no Azequest Lute investido, ou que venha, porventura, a investir hoje, ele vai encontrar uma carteira de altíssima qualidade, onde a gente enxerga que essas empresas vão pagar, sim, os seus compromissos em dia, com as taxas comprometidas, marcadas na emissão da debênture, ao preço do mercado secundário, e ainda assim você vai ter 150% do CDI de retorno. Isso sugere o quê? Que no momento em que o mercado se acalmar, que os efeitos primários dessa crise diminuírem, você vai ter uma valorização desses títulos de maneira que essa taxa vai começar a convergir de volta
para aquela taxa antiga. Talvez não 103 do CDI, mas 110, 112, e aí você já vai acabar tendo um ganho de capital ainda antes do vencimento dos títulos. É isso, Lawrence? Exatamente. Assim, não podia ser mais perfeito na explicação de maneira, uma palavra tão do dia a dia das pessoas. Assim, vai se passar por uma valorização, até assim, também da mesma forma que você teve a desvalorização que não era normal, você vai ter um momento que vai passar por uma valorização também diferente, anormal do que é o padrão dessa classe de ativos. Como é que eu vejo isso? O importante era, no março, você tinha essa parte de volatilidade. Você já começa a entrar em abril com essa volatilidade diminuindo. O que a gente está pegando hoje aqui, ó, dia 16 de abril, nós estamos fazendo essa gravação. Se você pega a última semana, você teve uma diminuição muito forte dessa volatilidade, inclusive muitos títulos se valorizando no mercado secundário, já dando reflexo na cota, para uma cota positiva com retornos acima do que o normal. O que isso dá para indicar? Alguma coisa? Não, você só dá para indicar que um movimento de volatilidade e depreciação foi parando, ele já encontrou um piso e você já começa a ver até uma reversão de tendência. A velocidade, o tempo que isso vai levar, como vai acontecer, ainda é muito prematuro. O que a gente está querendo dizer é que você já teve uma mudança aí na expectativa, todo um ajuste que tinha que ser feito nesse mercado, e isso ajudou muito. Até também um pouco em linha com a votação do Senado que teve ontem no primeiro turno da PEC, as medidas do Banco Central já fazendo efeito, novos investidores entrando e já comprando crédito privado. O que está acontecendo é lógico, né? Eu queria deixar uma mensagem clara para vocês que estão nos assistindo. Nós, de maneira alguma, subestimamos os efeitos dessa crise. Essa crise deve trazer, eu vou repetir, um PIB negativo esse ano para o Brasil de -5, e o nosso viés é que é mais possível ser -8 do que -2. Então, a gente acha que vai ser -5. Isso é um impacto muito forte sobre a economia. E vai ter, sim, impacto sobre crédito. Vai ter uma deterioração da receita das empresas, e aquelas empresas que não são fortes correm, sim, risco, inclusive de recuperação judicial. Tanto que a PEC que foi aprovada agora em primeiro turno pelo Senado permite que o Banco Central compre títulos de qualidade duplo B- para cima. Então, também as autoridades não querem que você saia resgatando qualquer um, que você resgate aquelas empresas que são importantes para o sistema. Isso vai gerar uma diferenciação ainda maior em fundos high grade, de alta qualidade, com os outros fundos estruturados e de títulos de crédito high yield. Por que a gente está dizendo isso? Porque os nossos fundos só têm essas empresas AAA, AA, de setores muito bons. Então, o que a gente está dizendo é que, apesar de toda a dureza dessa crise, essas empresas vão atravessar. E, por atravessar, você tem uma oportunidade. E, nos últimos dias, as cotas dos fundos estão se recuperando. Por quê? Porque o que a gente vê é que esse período de maior incerteza e, principalmente, de disfuncionalidade do sistema parece ter já passado. Exatamente, Walter. Então, assim, aqui a gente em nenhum momento, que é importante a gente deixar isso bem claro, em nenhum momento nós estamos falando que investir num produto estruturado ou num fundo de high yield foi uma decisão errada ou que todos os fundos vão falhar. O que a gente está querendo dizer é que vai ter um descolamento e você consegue, com muito mais previsibilidade, falar nesse momento que a gente está, como é que você enxerga essas empresas e você enxerga o caminho dessas empresas que a gente investe no LUT, no Alto, no Fundo de Previdência. Um produto estruturado, você tem muitas coisas ainda que o gestor está levantando junto com a empresa, a própria empresa está levantando as suas informações, cada um está fazendo seu trabalho de casa, e que dá, sim, de uma maneira genérica para falar que alguns vão, sim, sobreviver, alguns vão tomar uma canseira e outros vão passar por momentos mais difíceis. E a gente, quando olha o nosso portfólio, a gente tem uma assertividade, uma tranquilidade e até uma segurança de dizer assim, ó, aqui está muito mais tranquilo.
Ah, mas ninguém vai pagar a conta das empresas grandes que você está falando? Sim. Essa conta, hoje em dia, ela está ficando para o acionista. E isso é um reflexo. E todo mundo já sabe disso. Como todo mundo já sabe disso? É olhar o preço da bolsa. O acionista, a ação, é um mercado quase que instantâneo. A desvalorização das ações está refletindo essa conta que chega na rentabilidade do acionista e vai ficar por um tempo com uma visão melhor para a mesma empresa, que é diferente da visibilidade do crédito. O crédito é o primeiro a receber. O acionista é o último a receber numa estrutura de capital da empresa. Lembrando, inclusive, aqui que de 2 semanas para cá, a Bolsa, o índice Bovespa, já se valorizou próximo a 30%. Então, talvez crédito esteja um pouquinho atrás aí, e aí tem uma oportunidade. De novo, não em detrimento de outros tipos de crédito, mas a gente acredita que essas empresas high grade são aquelas empresas que os títulos são muito mais líquidos. Então, eles também acabaram sofrendo mais rapidamente embarcação a mercado, o que, de novo, reforça a oportunidade de buscar esse tipo de papel nesse momento. Acho que é isso, né, Laura? Você tem algo a acrescentar? Tenho sim, na verdade, assim, é só um complemento do que você já falou, Walter. A gente falou muito em oportunidade aqui, mas também é um recado para aqueles que estão e ficaram e confiaram no nosso trabalho agora. Tem um pouquinho de paciência, já está melhorando, você vai vislumbrar esse cenário melhorando. Você que teve paciência, foi uma postura correta. A gente já tem um trabalho de anos aqui, fazendo, mostrando muita dedicação e usando da melhor técnica que existe disponível na literatura. E nesse momento, você sendo assim, como está na moda dizer, eu estou do lado da ciência, né? E a ciência que a gente tem é a literatura, inclusive de outras crises, de papers publicados, de livros acadêmicos, e a gente está seguindo isso daí muito fiel, porque funciona, não pode ter invencionice no momento de crise. Então, você que ficou até agora, continue. Foi a melhor decisão que você possa ter feito e continue com isso, porque assim, esse investimento se recupera e tem até um final, no nosso ver aqui, ainda bastante positivo. Vou até complementar, a gente tem absoluta responsabilidade, fidúcia com o dinheiro que vocês investiram nos nossos fundos, com a confiança depositada na nossa equipe, na nossa empresa, e vamos trabalhar muito duro para fazer esses fundos trazerem boa performance e recuperarem as perdas aí que aconteceram no mês passado. É isso, né? Qualquer dúvida, entre em contato, não fiquem com vergonha, estamos aqui para trabalhar para vocês, tá, gente? Obrigado, um abraço a todos, fiquem bem e até o mês que vem.